cidade e o campo em 2050, uma viagem no tempo. Os professores que desenvolverão essa atividade são professor Rodrigo Maguinha Bosco, engenheiro metalúrgico, mestre e doutor pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, atua como docente, pesquisador e coordenador do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Engenharia Mecânica da FEI. O professor Gustavo Donato, engenheiro mecânico pela FEI, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Engenharia pela Escola Politécnica da USP. Atua como docente, pesquisador e coordenador da Plataforma de Inovação da FEI. Para mediar os trabalhos e apresentar os detalhes da atividade, convidamos o diretor do Instituto de Pesquisas da FEI e coordenador da Agência FEI de Inovação, professor doutor Wagner Barbeta. O professor Wagner é mestre e doutor em Física pela Universidade de São Paulo, com estágio sanduíche na Universidade da Califórnia, San Diego. Passamos a palavra agora ao professor Wagner. Vamos acertar aqui, obrigado. Bom dia a todos. Ao longo deste ano de 2017, os professores da FEI eles foram apresentados a diversas experiências e capacitações voltadas à introdução aos métodos de criatividade, solução de problemas mais estruturados e, centralmente, a construção de visões de um futuro. Em algumas atividades, tentamos nos imaginar em 2050. Isso é um exercício bastante interessante, e eu vou pedir para vocês começarem a fazer também esse exercício nesses momentos que antecedem o início dessa atividade. Mas antes de falar em avanços, antes de avançar 33 anos no futuro, eu gostaria de voltar brevemente 33 anos no passado, em 1984. Neste ano, chegava ao mercado brasileiro o primeiro telefone celular. Desculpa, o mercado americano. No Brasil, o Monza reinava como o carro mais vendido, seguido pelo Fusca. A inflação anual batia os 215%. A World Wide Web só vai aparecer em 1990. E, em 93, é que surge o primeiro browser. Em 95, é lançado o DVD, o iPod chega ao mercado em 2001, e, em 2007, é a vez do iPhone. Nesses últimos 33 anos, ocorreram mudanças inimagináveis, em especial na tecnologia, cuja transformação é exponencial. E o que será que está por vir? Pois bem, durante uma de nossas dinâmicas entre os professores, nós fomos separados em duas equipes e instigados a desenvolver uma visão para o mundo em 2050. Um representante de cada equipe deveria, então, relatar qual era a visão criada. E é isso que a gente pretende compartilhar com os senhores por meio de uma atividade lúdica para nos inspirar. Vou apresentar-lhes, então, os dois argonautas que acabam de voltar de uma conturbada e inspiradora viagem a 2050, para que saibamos o que eles estão sentindo e o que encontraram por lá. Desde o seu resgate, que se deu ontem à noite, os mantivemos isolados de tudo e de todos. Bem-vindos de volta a 2017, professores Rodrigo e Gustavo. Ô, Rodrigo. Gustavo do céu, o que foi aquilo? Que bom vê-lo, rapaz. Que absurdo, hein? Nossa senhora, meu. Que loucura. Ficar Que a gente... preso a noite inteira ali, cara. Ainda bem que a gente está de volta para casa. Olha aqui, ó, pelo jeito, a gente voltou para 2017. Você ouviu o Wagner falando para a FEI, estamos em casa, graças a Deus. Mas num congresso de mega tendências, pelo jeito. Esse não é de IoT, né? Deve ter sido... Não sei. 2016 era IoT. 17, é isso, deve ser. Tá, tudo bem. Mas o que aconteceu, rapaz? O que foi aquilo? Pô, primeiro porque aquele
pouso na Lua horroroso lá, que a gente caiu longe da base, teve que sair andando naquilo ali. O que foi aquilo, cara? Ainda bem que a gente foi criativo, chegou na base e conseguiu voltar, mas o que mexeu comigo, me deixou muito atordoado, foi a viagem de volta para a Terra. Eu não entendi até agora. Nós estávamos em cápsulas separadas, mas você viu a mesma coisa aqui? Eu senti as acelerações. Eu acho que nós chegamos em velocidades próximas da que o nosso ídolo lá, o Albert, propôs em 1905. Essa história de contração do espaço fez mal para mim, né? Você já viu um astronauta desse tamanho, cara? E eu acho que eu cresci. Do lado, E eu cresci. Então, pois é, ainda bem. Mas toda a descompressão que eu tive na coluna foi perdida, cara. Que desgraça. Onde você caiu? Pois é, eu não caí. A cápsula, começou aquela aceleração doida, eu entrei de volta em órbita, mas em órbita na Terra já. Achei interessante. Mas, foi complicado, porque a gente estava começando a orbitar, eu comecei a olhar para cá, e quando a gente passava pelo Atlântico aqui, uma mancha de luzes que saía desde Santos e até mais ou menos Jundiaí. Eu falei, o que é isso? O que era isso? Cadê a Serra do Mar, né? Cadê o resto? Não estou vendo nada. Era uma mancha urbana imensa, assim, né? E a cápsula orbitando. Até que uma espaçonave me resgatou e me trouxe para um aeroporto. Quer dizer, aeroporto não, né? Espaçoporto, não sei como é que chama aquilo. Congonhas? Não, Congonhas já não existe mais. Congonhas virou um parque de diversões. É mesmo? Não dava mais, né? Como é que você fez? E onde você foi pousar? Pois algum lugar ali perto de Jundiaí, que era na fronteira dessa cidade imensa que a gente estava ali. Foi impressionante. E você? Comigo foi uma loucura, foi desastroso. Caiu mesmo a minha cápsula. Quando eu fui ver, eu estava na divisa. Você caiu e não achatou? O pouso foi conturbado, ela não conseguiu frenar adequadamente. Eu estava na fronteira entre Estados Unidos e México, onde tem ali Tijuana e San Diego, sabe? E o muro? Rapaz, não tinha mais cerca. Aquele fatídico lá, aquele protótipo de muro que fizeram, não existia mais. Eu só via plantação. E era agricultura intensiva, milho. Muita gente? Não vi praga, não tinha ninguém lá. As máquinas completamente automatizadas, mas assim, não pense que é o que a gente conhece, não, do nosso expertise. Totalmente diferente. As máquinas muito mais leves, colhendo, plantando, irrigando. A irrigação, eu vi aquele conceito que a gente falava de internet das coisas, em tudo, rapaz, porque surgiu um drone que ele veio com um alerta, parecia polícia. Ele falava assim, detectada uma... Ele usou assim, variável indevida no processo produtivo, tem que ser removida. Abriu uma comporta e me tirou de lá. E me levou para uma central de... Loucura. Eu dei sorte, me colocaram no espaçodromo, lá bonitinho, cheguei e tinha um Cicerone para me receber. Interessante o rapaz. Essa história é interessante de contar. Estava com um rapaz que me recebeu. Não, vamos levar você, bem-vindo de volta à Terra. Eu falei, mas que Terra é essa? Ele falou, você está em 2050. Eu falei, caramba, como é que foi isso? Não, nós detectamos uma atividade num buraco de minhoca, você veio parar aqui. Eu falei, poxa, que coisa. A velocidade veio, nós entramos num buraco de minhoca. Loucura, exatamente, foi isso que aconteceu. Aí eu falei, tá bom, então 2050, vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. Ele me colocou num carro autônomo e falou, vamos te levar para um centro para te reintegrar à sociedade, te colocar, para saber as expectativas, como é que foi, né? O que aconteceu com você, tudo, porque a gente já tem controle sobre a viagem no tempo, a gente não sabe como você veio parar aqui. Eu falei, poxa, que legal. E eu conversando com ele, e eu via ele contando coisas do que aconteceu na história. Então eu falei, nossa, mas um rapaz novo desse me contando, ele estava até uns 40 anos, né? Nossa, como é que ele tem tanta cultura assim, né? Eu fui meio discreto, mas quantos anos você tem? Ele falou, 75. Eu falei, cara... E aparentava o quê? Mais novo do que eu. Falei, cara, tudo bem que eu estou meio acabado. Vamos combinar. Mas que comigo foi mais ou menos a mesma coisa. Cara. Aquele drone me levou para uma central de controle. Tinha uma pessoa. Controlava milhares de hectares de produção intensiva de milho, nesse caso. Naquela central de controle tinha só o dono. Ele chamava Donald T. da Silva Jr., né? A mãe era mexicana, o pai era americano, tal, mas ele tinha também uma parte da família aqui no Brasil, né? Ele sozinho, ele ia lá uma vez por semana só. A sala era cheia de projeções, tinha umas projeções holográficas com os indicadores de produção. Só tinha 2 outras pessoas, mas eram holografia. Elas trabalhavam de casa. Mas o que ele plantava lá? Rapaz, milho, intensivo. E ele me comentou o seguinte, que aquelas pessoas estavam trabalhando remotamente, era uma mega tendência lá de antigamente, chamada de despresenciamento. Todo mundo trabalha de longe. Você sabe que nesse caminho na cidade foi a mesma coisa com a gente. A gente tá andando, muita gente na rua passeando, sorrindo, né? E não tinha trânsito, aquele carrinho passando ali, tinha alguns que passavam por cima. Falei, que interessante isso daqui, né? Perguntei para ele, mas esse pessoal não está trabalhando? É feriado nacional? O que está acontecendo? Ele falou, não, as pessoas trabalham de casa, ou trabalham do café, ou trabalham de algum lugar. Ninguém desloca mais. Falei, poxa, aqui... Teve muita mudança. Eu estava conversando com ele e perguntando como é que essa dinâmica se dava. Perguntei do Brasil, eu falei, não quero saber dos Estados Unidos, eu quero saber como é que está o Brasil, depois você me conta dos Estados Unidos. Ele falou, Gustavo,
O Brasil é, hoje em dia, a referência no agronegócio e avançou para chuchu na parte industrial. Ele falou que não usa mais aquele conceito que a gente falava de 4.0, 5.0, se tornou tão rápido que eles estão chamando de N fatorial 0.0. É o que eles estão usando agora. Bom, e o negócio é o seguinte... Deve fazer sentido, porque você sabe que é engraçado... N fatorial 0.0, faz sentido. Mas você viu o pomar nesse caminho que você foi? Não, eu vi dentro da sala de controle. Sabe o que aconteceu lá? Aquele monte de tecnologia, eu olhei do lado, alface, algumas outras verduras, alguns legumes, etc. Uns morangos lindos, rapaz, morangos corados. Eu perguntei, que história é essa? Aí ele virou e falou para mim assim, Gustavo, hoje, tudo que é perecível é de produção muito próxima do consumidor. Foi igual que eu vi. Chegou uma hora que eu falei assim, para esse carro, deixa eu andar um pouquinho a pé, né? Afinal de contas, não tô... A gente começou a andar, e nos cantos dos prédios, macieira... jabuticabeira, tem jabuticaba no Brasil, vi isso. Mas umas frutas bonitas, né? E eu falei, puta, mas sabe quando você está enjoado da viagem? Eu falei, ao mesmo tempo que eu queria comer aquilo, estava enjoado, estava complicado. Eu falei pro cara, não tem uma farmácia para a gente comprar um antiácido aí que eu tô... Né, pô, aceleração do buraco de minhoca, eu tô complicado. Ele falou assim, não tem mais farmácia. Eu falei, opa, como tem farmácia? Não, faz parte do caminho. Aliás, nós já chegamos. Ele me levou para um centro que também tinha essas coisas de comida para o pessoal, tal, mas era um centro de bem-estar, de saúde e bem-estar. Chegou, falei, bom, vai vir um médico, né? Chega um robozinho parecido com a Judite, mas bem arrumadinho e tal, aquele braço da Cuca. Sim. Puxou minha mão, injetou um negócio na minha veia. Eu sei o que é. Puseram em mim também. Os nanorobozinhos de diagnóstico e depois os de ação. Falei, o que você está pondo aqui? Não, isso aqui é para fazer um diagnóstico, mas isso vai fazer sempre agora. Abriu uma tela holográfica, assim, sabe aquele negócio do Minority Report, o cara fazia assim? Sim. Mas ele não mexia com a mão, ele mexia com o olho. Ele está controlando aquilo, né? Perguntei para o cara. Falei, não, a gente controla isso com onda eletromagnética. Falei, mas como que isso é possível? Ele falou, todo mundo tem um implante. Falei, um implante. Colocaram em você? Nem a pau. Eu não deixei também. É isso? Tá falei, louco? Não, inclusive eles estavam encomendando, eles queriam saber que modelo eu queria. Encomendaram o meu também. Se eu queria Samsung ou Apple. Eu falei, eu fico com Android mesmo. Eu fiquei com Android também. Falei, não, pelo amor de Deus. Pelo menos eu posso ter o sistema um pouquinho aberto. Tá. Ufa. Mas não colocaram, não, porque eu vim embora. Ele percebeu que eu não estava me... Não, mas o negócio foi Mas o louco foi o seguinte, na hora que abriu aquela tela, ele começou a mostrar tudo que eu tinha. Você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Veio um outro robô, me injetou um negócio, o enjoo passou. Ele falou assim, olha, você tinha uma gastrite, você não tem mais. Tá reparando. Falei, pô, legal, então vamos comer, né? Falei, mas como é que eu pago? Ele falou assim, então, você precisa do implante, porque não tem mais dinheiro. Não tinha dinheiro. Ele falou, dinheiro acabou em 2025 e caneta em 2024. Ninguém escreve mais. Exatamente, é isso. Não precisa mais. Se você quer comunicar alguma coisa, você pensa. Eu falei, puxa, que legal. Colocou, a gente saiu andando. Mas no nosso caso, rapaz, um carro autônomo foi buscar a gente nessa central de controle, não era dele, não era do meu Cicerone. Era um carro chamado não sei como, depois eu descobri que era por meio do implante. Era só pensar no destino e hora, ele já te buscava. Mas o carro, Rodrigo, diferente de tudo que a gente via. Assim, viagens de engenheiro, né? Suspensão eletromagnética, estrutura muito avançada. A gente sentava um de frente para o outro. Quando eu sentei no banco, ele me deu batimento cardíaco, minhas condições físicas. Eu estava maravilhado. Aí no caminho, ele começou a acelerar, tangenciou um trem de alta velocidade que levou a gente para fora do campo. Porque lá em 2050, você deve ter observado, tem as megacidades, tem muitas outras cidades periféricas, teve uma urbanização muito forte, mas não necessariamente para as megacidades. Tem umas cidades de 400, 500 mil habitantes que estão ali na interface do campo com as megacidades. Sim. Essas cidades, elas têm uma dinâmica muito diferente. A gente tinha que ter pensado lá atrás, nesse acoplamento campo-cidade, porque a dinâmica da megacity é diferente da dinâmica dessa cidade, que tem uma interface tanto logística como de cadeia de valor diferente, mas está todo mundo integrado por essa indústria aí, N.0, campo N.0. Mas essa história de ficar levando coisa para longe também é muito interessante. É só as coisas que demandam produção intensiva mesmo. Porque eles estão fazendo tudo por ali. E a gente não está indo mais embora. Ele falou assim, vamos visitar uma fazenda para você ver como é que é agora do campo intensivo. Como vocês foram? A gente não foi, né? Ou foi, eu não sei muito bem. Porque a gente sentou numa sala, ele me deu um óculos de realidade virtual. Eu sei. Eu falei, mas você não vai pôr? Ele falou, a gente não precisa, porque o lance do implante tem um não sei o que no olho, que projeta e tal. Eu também não entendi nada. Ele falou, mas tem que implantar no olho também? Ele começou a ver minha cara de desespero. Eu falei, que história é essa, né? Não, coloca esse daqui, é modelinho obsoleto, tal. Coloquei para sentir o que ele estava fazendo. De repente, eu estava sentado num carro, parecido com isso que você falou. É isso aí. Vento na cara e a paisagem. A gente foi mais ou menos na direção de Ribeirão Preto. Eu vi uma fazenda parecida com essa que você está falando. Não tinha nada. Só que interessante, ele falou assim, chegamos. Eu falei, como é que a gente chegou, pô, né? Eu não saí da cadeira. Tira o óculos.
Aí você tira o óculos, eu estava na sala de novo. Eu punho o óculos, eu estava na fazenda com o cidadão me explicando. Não, é isso aí, é uma loucura. Quer dizer, você não precisava ter saído. Agora, eu comecei a perguntar no carro para ele como é que estava a geopolítica, como é que estava a economia. Ele te respondeu? Não, ele o cara não me respondia, ele ele fugia, respondeu, cara. mas ele estava meio com medo, porque ele viu que eu estava ficando pirado. Porque ele falava, o Brasil está entre as 5 maiores economias de 2050. Mas na indústria ele evoluiu demais, está agregando muito mais valor por meio de tecnologia nos produtos. No setor agro, o Brasil é referência mundial. Brasil e Estados Unidos alimentam o mundo. A Índia e China ainda estão no final de processo de urbanização. O Brasil é referência às tecnologias da Embrapa. Em 2050 ele me contou, falou da Embrapa, referência. E o Brasil hoje alimenta o mundo, é precursor. Não existe mais praga. Você viu alguma praga na fazenda? Não, mas ele me falava isso, só que eu devo fazer a pergunta, mas e quem não tem condição de ter esse implante aí? Quem não tem... Não, veja, a gente consegue... Também não me responderam Eu falei, direito. então vamos dar uma volta, a gente pode voltar pelo meio normal, físico e tal? Não, tem algumas regiões que não é bom a gente passar. Eu achei meio estranho. Ele começou a perceber que eu estava sendo meio inconveniente, fazendo algumas perguntas que não devia. Acho que foi por isso que me mandaram de mas volta. deixa eu te contar minha chegada na cidade, foi fantástico. Eu também fui parar num centro desse de bem-estar, mas eu nem tinha pedido. Eles me levaram, esse carro deixou a gente lá. Quando eu entrei, era um espaço de saúde mesmo. Tinha academia, tinha espaço de exercício, tinha espaço de leitura, de meditação, tudo junto. Eu não entendia. Eu falei, isso é um hospital? Não, hospital, eles me falaram, é só para acidente. Porque dificilmente a pessoa tem doença. Doença endêmica estava extinta, não existia. Quando eu cheguei lá, eles me colocaram esses nanorobozinhos, eu nem sei como chamar, sensação estranha para chuchu. Também meus dados lá vitais apareceram. Eu sei que em 20 minutos parecia que eu tinha rejuvenescido uns 10 anos. Aquele negócio é incrível. Aí eu entendi como é que aquele cara era tão novo e ao mesmo tempo sendo. O meu tinha 85 anos, Rodrigo. Ele não aparentava 60. Vitalidade total, trabalhando normal. Eu fiquei bobo. Aí nós saímos de lá... Aí eu fiquei um pouco com medo, sabia? Eu não sabia se eu queria viver tanto. Então eu falei, meu Deus do céu. E as relações familiares? De novo, comecei a perguntar em relação familiar. Aí ele fugiu de novo. Eu pedi para ele me levar para o Brasil, porque eu falei, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o Brasil. Aí ele falou, primeiro vamos para minha casa, eu tenho que te reinserir na humanidade, porque você está completamente perdido, defasado. Aí nós fomos para a casa dele também andando, fiquei surpreso, tinha árvores bonitas, frutíferas, junto com árvores que eram só de painéis solares, porque a árvore otimiza a coleta de luz solar, e aí ele me levou em direção à casa dele. Quando nós chegamos, eu não entendi nada. A porta abria automaticamente, a luz acendeu, condicionamento de ar, depois eu descobri que era por causa do tal do implante. Do tal do lance. Aí ele me levou para encomendar o implante. Quando eu cheguei lá, eu estava morrendo de medo, porque quando a mulher falou projeção em retina e tal, eu morri de medo, falei, não, ninguém vai colocar. Ela falou, olha, eu tenho um equipamento antigo que dá deve ser igual aquele que eu coloquei. Tipo você deve ter usado. Que ela falou, você consegue emular como você enxergaria. E ela colocou em mim. E eu precisava comprar uma passagem para vir para cá. Só que eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Ela falou, você pode usar esse modelo para comprar a passagem para o Brasil. Não, eu acho que eu fiz tanta pergunta que eles falaram, não, a gente vai te mandar de volta. Deixaram. Aí, olha só, o que eu olhava na minha visão central, certo, naquele óculos, ela falou que era igualzinho o que eles tinham, só que o deles era na retina. Na visão central, perfeito. Na minha visão periférica apareciam as informações do que eu estava olhando. Quando eu mirava a minha vista para a visão periférica, aquilo vinha para o centro, e aí as informações que apareciam eram daquilo lá. E aí ele virou e falou assim, olha, essa versão do óculos é para quem fala italiano. Então você pode galera clicar que podia assim, mexer. A gente. Tá certo, resolvido. Certo. Então ele virou para mim e falou assim... Então, e você viu que a pessoa na rua falava qualquer coisa? Ah, eu escutei umas 5, 6 línguas ao mesmo tempo. Sabe qual é o segredo? Eles me contaram, o implante já tem isso automático, o óculos também tinha. A tradução deve é ser real aquele time. lance do Google que colocaram agora, que quando a gente saiu daqui, estavam para começar a vender. Em 2017 não estavam falando? estavam falando. Agora é automático, ele baixa, mesmo que você esteja falando no meu ouvido lá em 2050, ele vai baixar não o vou querer som. falar no seu ouvido, né? Não, mas por combinar exemplo... Perfeito. Vamos combinar. Vamos combinar, mas que tá bom, tá bom. Mesmo que uma pessoa estiver falando aqui, ele baixa um pouquinho o volume, certo, que eu estou ouvindo, sobrepõe com as ondas da tradução automática, é fantástico. Agora, da passagem, eu pensei no destino que eu queria, mas claro, eu não tinha o implante, então eu tive que falar. Ele colocou São Bernardo do Campo, apareceram as opções e eu clicava com o dedo, ele comprou minha passagem. Loucura, o voo em 2050 é orbital. Eu cheguei dos Estados Unidos que é a história do espaçodrome, a gente podia voltar 40 minutos eu estava aqui. Aí teve uma transposição, né, da orbital para uma outra aeronave que fez o pouso. Fantástico. E felizmente essa aeronave era tipo drone. Então ela conseguiu me deixar na FEI. Olha, rapaz, eu quero estar na FEI em 2050. Mas como é que estava a FEI em 2050? Ah, a FEI é uma loucura. O que a gente estava fazendo lá em 2017, etc., o dono de lá, o meu Cicerone, ele falou para mim, ele falou, eu vou te... fazendo hoje, isso quer dizer. Você está perdido no tempo ainda. Nós voltamos de novo para cá. É verdade, eu tô lá. Você ficou fazendo reunião com o Ingo, você fica assim, tá vendo? Eu falei, tem que baixar um pouco a bola, tem que fazer um negócio um pouco mais tranquilo. É verdade. Mas ele falou para mim, tudo bem, eu vou te voltar lá.
Só que você pode ter um conflito psicológico, porque você já está ficando muito louco com essas coisas. Falei, não, mas eu quero ir lá na FEI, eu quero ver o pessoal. Rodrigo, eu cheguei lá, era uma comunidade visionária. Realmente, o que a gente conhecia de sala de aula, etc., conhece de sala de aula, não estava daquele jeito. Eram espaços de convivência, era muito mais vivencial. A FEI era nacionalmente conhecida, mas mundialmente conhecida, multicamp, tá certo? E a relação professor, aluno, empresa era muito baseada em realidade virtual. Agora, olha que legal. Tinha encontros semanais entre os professores e alunos por 2 motivos. As experimentações físicas que eles queriam experimentar na mão mesmo, um uso intenso do complexo esportivo. A nossa capela estava inabalada, perfeita, no mesmo lugar. Então, isso nos dá a segurança que os nossos valores institucionais estavam preservados. Aquelas árvores exóticas que tiraram, que plantaram, está tudo certo. Tudo certo. Agora, isso foi bom. O que os alunos mais valorizavam era o contato professor-aluno que eles não tinham nas redes. E sabe a maior curiosidade? Todos com livros na mão. Aí eu perguntava... Livro? Papel? Livro. Eu olhava e falava, livro? Aí eles falavam assim, esse é o nosso ancoradouro filosófico e também do ponto de vista... história que acabou a caneta? Não, os livros estavam na mão dos alunos e o que eles mais adoravam era a interação professor-aluno e o que eles poderiam viajar nostalgicamente, mas também criando visões com base no que eles liam nos livros. Eu acho que isso traz um pouquinho mais de tranquilidade naquela efemeridade toda. Agora, relação de trabalho mudou totalmente e o estudo também. O estudo é muito mais acessível. Praticamente todo mundo tem acesso ao estudo. E o pessoal, não sei se te falaram isso, pelo menos eu fiquei contente. O pessoal estuda por 30, 40 anos. Faz sentido, né? Porque vai ter que trabalhar. Eles estão equilibrando. Inclusive, eles estavam muito. falando que... Você chegou a ver o cartaz dado ao Congresso que estavam discutindo de 2090? Eu vi. Eu não quis ir. Falei, não dá, não consigo aceitar nem 2050, 2090. Eu não fui porque eu ia ficar louco. Agora, eu vou te contar. Os caras são fera e acertaram. Sabe por quê? Eu descobri lá, sondando com um colega lá da reitoria, lá em 2050, eu sondei, eu falei assim, o que aconteceu lá nessas últimas décadas? Ele falou, em 2018, fizeram um congresso, sabe qual era o tema? Qual 2018? Saúde e bem-estar para termos uma vida de qualidade em 100 anos. Acertaram, deve ter sido o Tony Dandel que foi daqueles robôs. Eu acho que foi o Flávio, aquele cara que enxergava adiante lá. Mas os caras são férias, eles acertaram, Rodrigo. Só que aí começou a acontecer um baita conflito, porque eu estava totalmente fora do nosso mundo. Eu estava totalmente deslocado, mas a qualidade de vida era muito boa. Na realidade, não é que eu pedi para voltar. Eles viraram para mim e falaram que o mais seguro para que eu não ficasse louco, descobriram onde você estava, e organizaram o resgate, que foi o que aconteceu ontem, pelo jeito que o professor Wagner falou. Graças a Deus a gente voltou para casa. Agora, é bom voltar para casa, né? Vai ver se está tudo em ordem, né? Que coisa 2050, hein? Tá muito legal, cara. Muito legal. Muito bom mesmo. Rapaz, bom te ver de novo. Puta vida. Obrigadão. Abraço. Bom, saindo agora dos nossos personagens, né? Eu sou o professor Gustavo Donato e, como responsável pela plataforma de inovação da FEI, eu gostaria de agradecer institucionalmente pela presença de todos, especialmente agradecer ao professor Rodrigo, nosso coordenador dos programas de mestrado e pós-graduação na mecânica, professor Wagner, diretor do nosso Instituto de Pesquisa, que fez a apresentação. Veja, espero que tenham gostado, mas isso foi uma atividade lúdica, né? Uma atividade sem nenhum compromisso em termos de futurologia, sem nenhuma pretensão nossa, mas é uma atividade que aconteceu de fato. Nós, assim como todos os nossos professores, e agora estamos começando com nossos colaboradores, nós passamos por várias dinâmicas em 2017 em que essa conversa ocorreu de fato em uma delas. E foi um trabalho de 2 grupos de 8 professores cada que foram desenvolvendo isso com as técnicas de criatividade que a gente estava exercitando e nos treinando, nos capacitando para treinar os nossos alunos no futuro. E surgiu essa ideia de, poxa vida, se a gente conseguir levar o mesmo espírito do que foi essa atividade para o início do congresso, talvez as pessoas se empolguem a conseguir pensar lá na frente, né? Pensar em 2050 é sempre muito complicado, né? E a visão negativa é sempre muito próxima da gente. A ideia é que a gente consiga ver sempre lá na frente com uma visão mais positiva, apesar de saber que a gente pode ter impactos negativos, né? Mas tentar entender o que vai acontecer no futuro de bom. E não é nós estamos aqui não por coincidência, nós fomos na época da dinâmica selecionados para representar o grupo de professores, e aí nós fizemos um bate-bola e aí quiseram que nós estivéssemos. Então, nós esperamos que tenha servido de um incentivo para que nós consigamos aguçar a criatividade, tentar vislumbrar um futuro, e o objetivo é um só, né? É nós trabalharmos para que o nosso aluno consiga construir um futuro com a qualidade de vida na qual ele gostaria de estar inserido, com base tecnológica extremamente fortalecida, mas principalmente combinando esse ser profissional com esse ser humano, né? E, se Deus quiser, devidamente iluminado pelos nossos valores
como humanos, institucionais, etc, etc. Então, assim, estávamos aqui, né, tentamos fazer como bons professores uma atividade que agrade e eu espero que nós tenhamos um excelente congresso com essa nossa mente aberta ao novo e realmente nos reinventando a cada dia. Obrigado a todos, professor Rodrigo, e eu devolvo a palavra à professora Alânia, nossa mestre de cerimônias. Obrigado, bom congresso a nós. Obrigado.